Queria que você abrisse sua Bíblia num dos salmos mais conhecidos das Escrituras. Eu acho que muita gente sabe declamar, não é, de cor. Esse aqui foi o texto, o primeiro texto que eu aprendi quando garoto, de cor, não é? E eu recitava às vezes na igreja o Salmo 23. Salmo 23 diz assim. Eu escolhi ler na versão que eu decorei quando garoto, tá? Então eu procurei essa versão e coloquei aqui, porque ela é mais próxima do meu coração para repartir com você. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esta semana recebi um recadinho no WhatsApp, uma mensagem de voz do pastor Nasser, lá do Canadá. E ele dizia que tinha tido um sonho comigo, e nesse sonho ele lia o Salmo 23, e aí ele recitou alguns versículos nessa gravação. E aí eu ouvi o recado, e lembrar esse texto ficou na minha mente essa semana toda, e tornou-se o tema de uma meditação mais profunda. Eu não sei se já aconteceu com você, de você ficar com um texto na cabeça, durante vários dias, e aí a gente começa a meditar nesse texto, a gente começa a tentar trazer para a alma o significado desse texto. O que significa isso? Qual é a mensagem de Deus para mim? E essa semana eu fiquei então meditando nesse texto, reestudando esse texto. Por isso a mensagem que eu vou proferir é fruto desta busca e uma exposição das respostas que eu pude perceber para mim mesmo na meditação dessa semana. Mas antes de meditar com você, é preciso que você entenda um pouquinho o contexto, o cenário em que esse texto foi escrito por Davi. Alguns comentaristas creem que esse texto foi escrito no final da vida do rei Davi, já na sua velhice. E de uma maneira pictórica, cheia de imagens da sua juventude como pastor de ovelhas, ele vai refletir a sua vida em comunhão com o Senhor. É um cântico de fé e uma celebração da sua comunhão com o Senhor. E aí eu decidi, aquilo que Deus tocou no meu coração foi tentar enxergar as imagens que fazem parte desse texto. Então Davi, parece que ele vai lembrando, as imagens vêm na sua mente, e na medida em que ele vai vendo, revendo aquelas imagens, ele vai contextualizando para a sua vida e escrevendo uma poesia no estilo hebraico. E aí então a primeira imagem desse texto é essa aqui: o Senhor é o meu pastor. A primeira imagem é o relacionamento de Davi com Deus, e aí ele usa a palavra Senhor, e a palavra Senhor aqui, ela não é o que significa para nós, a gente chama o Senhor fulano, o Senhor Beltrano. Essa aqui era uma maneira de, na tradução, se preservar o nome Yahvé, que é o nome de Deus. Mas aqui no texto ele está dizendo: Yahvé é o meu pastor.
aquele Deus que se revelou lá para os nossos ancestrais, aquele Deus que disse: eu sou o que sou, é o meu pastor. E eu sou o quê? Eu sou ovelhinha do meu pastor. Se você for na minha sala, você vai encontrar algumas ovelhinhas lá na minha sala. A primeira delas chegou com uma criança. Essa criança, Maria Eduarda, ela foi com a sua mãe num determinado lugar e tinha uma ovelhinha bem pequenininha naquele lugar, e falou: mamãe, eu quero aquela ovelhinha. Eu falei: mas para que você quer essa ovelhinha? Eu falei assim: essa aí sou eu, e eu quero dar para o pastor Pascoal, porque eu sou ovelhinha dele. Bonito, né? E aí eu contei essa história e de repente eu comecei a ganhar ovelhinha de todo tamanho. Tem uma ovelha grande lá que alguns olham assim e pensam que é um cachorro que está lá no meu pé, não é? Porque cada um foi se vendo nessa história e dizendo: olha, pastor, esse aqui sou eu, né? Está aqui a minha ovelhinha. Mas foi exatamente isso que Davi fez. Ele estava olhando, ele como pastor, cuidando do seu rebanho, e ele disse: Yahvé é o meu pastor, e eu sou o quê? Eu sou a ovelhinha dele. E certamente ele lembrava das ovelhas, e ele lembrava como ele podia chamá-las pelo nome, e elas sabiam que lhe pertenciam, conheciam a sua voz e vinham na sua direção. Eu não sei se dá para a gente passar um videozinho que eu vi essa semana. Eu não sei se está pronto aí. Se alguém puder me dizer se está pronto, se está ok aí, manda um recado para alguém que está ouvindo na câmera aí, para a gente ver se dá para... É isso aí, pode soltar. One more time. Look at them, look at them. They are coming. Oh my God. Oh my God. Oh my God. This is very cool. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? You will never have the same again. É interessante isso, né? A ovelha conhece a voz do seu pastor, disse o Senhor Jesus. E Davi está dizendo: eu conheço a voz do meu pastor, Yahvé é o meu pastor. É interessante que no contexto do pastoreio, quando o pastor se senta no meio do rebanho, até algumas das ovelhas chegam pertinho dele para pegar e procurar o carinho do pastor, e vão lá e se esfregam na perna dele para ele poder acariciar. E é nesse contexto que Davi se vê: eu sou ovelhinha do Todo-Poderoso, Ele é o meu pastor, é Ele quem tem o direito de me conduzir pela vida, é nele que eu confio. E a grande beleza retratada nessa imagem é o significado do pastoreio. Eu sou
dele, mas ele é meu. A grande pergunta que fica aqui é: quem é o seu pastor? Às vezes a gente vai correndo na vida e a gente está perdido, está como uma ovelhinha perdida ou como uma ovelhinha desgarrada, e a gente está procurando alguém que cuide, alguém que se importe, alguém a quem a gente pertença. Eu tenho visto muita gente frustrada, imaginando que a gente vai conseguir isso nas várias tentativas de descobrir o afeto carnal. Então, descobrir isso num homem, numa mulher. E queridos, a gente não vai descobrir esse tipo de pastoreio que só Deus pode dar nesses relacionamentos. O relacionamento de família é muito importante, todos nós precisamos da família, mas Deus é insubstituível no nosso coração. Às vezes a gente está procurando esse tipo de pastoreio nas coisas materiais, e a gente pensa que se colecionar as coisas materiais, a gente vai se sentir bem. Mas queridos, elas dão o prazer de alguns segundos. Você já viu uma criança, quando ganha um presente novo, ela curte aquele presente por alguns dias no máximo, e depois joga no baú? E a gente é a mesma coisa. Você está curtindo uma vitória, mas quando passa a vitória, depois de 3 dias, você já está procurando a próxima, porque o teu coração não fica preenchido. Mas Davi está olhando para isso e está dizendo assim: Yahvé é o meu pastor, e Ele é tão tremendo que nada me falta. Está entendendo? É tão tremendo que nada me falta. Quem você segue? Davi está nos dizendo: eu pertenço ao Senhor, Criador do céu e da terra, o Deus da aliança, o Todo-Poderoso. A Ele eu sigo, obedeço e sirvo, mas Ele é o meu pastor de todas as horas. E logo então, a próxima imagem é: se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E por que a segunda imagem? É quase uma decorrência da primeira. Pois toda ovelha sabe que, se não estiver desgarrada, e se ela tem um pastor, de fato nada lhe falta, pois é o pastor quem supre as ovelhas. É ele quem procura lugar onde elas possam se alimentar. Naquele tempo, as ovelhas não ficavam confinadas nas terras de um pastor. Na verdade, o pastor não tinha terras, o pastor tinha as ovelhas, e ele procurava pasto. E naquela região em que Davi vivia, os pastos estavam espalhados pela terra, especialmente porque ao sul, ali naquela região, existia um deserto chamado deserto da Judéia. Não é um deserto de dunas, tá? É um deserto de terra, e que tinha lugares onde havia água e tinha pasto. E então ele levava as suas ovelhas até esses lugares, eles se alimentavam daquele pasto, o pasto acabava, ele então seguia para um outro lugar. E o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se o Senhor é o seu pastor, se o pastor cuida de uma ovelha a ponto dela não se preocupar onde está o pasto, então pode ter certeza que é Ele que vai cuidar da sua vida. É o pastor que supre de pasto, é o pastor que escolhe o lugar onde ela vai beber água, é o pastor que protege dos lobos, é o pastor que cura ou trata as feridas das suas ovelhas, é o pastor
que livra as suas ovelhas dos galhos que as aprisionam pelo caminho. Isso era muito comum naqueles lugares, galhos, árvores secas, espinhos que se enroscavam na lã, e a ovelha ficava presa, e se ela não tivesse um pastor, ela morria de sede e de fome, porque não conseguia sair daquele lugar. Era o pastor que cuidava, era o pastor que carregava a ovelha quando ela não podia andar. E aí outra vez Davi se vê como uma ovelhinha do Todo-Poderoso, certamente lembrando-se de quantas vezes ele, como homem, havia sido suprido pelo Senhor. E eu acho que nessa hora ele lembrou daquelas fugas do rei Saul. Se você conhece a história de Davi, vai lembrar que Davi foi perseguido por Saul quando ele foi ungido rei pelo profeta Natã. E aí então se divulgou essa notícia e Saul começou a persegui-lo. E por causa disso, ele tinha que se esconder nas cavernas. E certamente ele lembrou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quando eu estive naquelas cavernas, o Senhor esteve lá me suprindo. Numa dessas fugas, ele não tinha lugar em Israel para ir. E sabe onde ele foi se refugiar? Na cidade do gigante Golias que ele havia matado. Se tinha um lugar que odiavam Davi, era aquela cidade. Mas porque o Senhor era o pastor dele, ele ficou meses naquela cidade e ninguém tocou nele. Está entendendo? E ele está lembrando dessas coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A grande lição aqui é que, se você tem o Deus Todo-Poderoso como seu pastor, então nada lhe faltará. Não importa se você está no deserto, porque muitas vezes as ovelhas estavam no deserto, ou se você não está nos prados verdejantes. O que importa é saber que o pastor está do seu lado. Ele supre, cuida, ampara, consola, cura, nada lhe falta. Diz para você mesmo, vamos repetir: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deu para lembrar? Deu? Agora vai dizer com mais convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora, olha para o contexto da tua vida. Está no meio de um deserto, ou está no prado verdejante? É para esse tempo de hoje que o Senhor está falando isso. Diz de novo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho conversado com a Diná para a gente começar uma escola de oração. Estou orando para Deus nos dar graça, para a gente aprender a orar. Tem várias formas de oração, e uma das formas de oração é orar a palavra. É quando a gente pega a palavra de Deus e faz desta palavra a nossa oração. Há momentos na nossa vida que a gente tem que orar a palavra, porque às vezes o nosso coração não é capaz de produzir palavras, e aí a gente repete as palavras da Escritura, que são promessas de Deus para nós, e aí a gente tem que orar essa oração: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me lembro de um pastor já falecido. Ele contou isso num sermão, que um dia ele teve uma briga muito complicada com a sua esposa. O pastor também briga em casa, viu? Ele teve uma briga muito complicada com a sua esposa,
e a sua esposa fez algumas interpretações a respeito dele. E aí ele orando, pedindo graça para Deus, sabedoria de como lidar. Deus lhe deu um versículo, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, se não me falha a memória, que diz, não é, que tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E aí ele pegou e escreveu esse versículo e colocou na geladeira. Ele primeiro orou esse versículo e colocou na geladeira. Aí a esposa dele estava dando a palestra junto, falou assim: quando eu vi aquele versículo na geladeira, eu queria matar o meu marido. Mas a palavra de Deus foi entrando no meu coração. E aí esse versículo se tornou para nós dois um lema de vida. Quando a gente ora a palavra se torna o lema da nossa vida. E dizia: olha, antes da gente interpretar o caráter da pessoa que está ao nosso lado, a gente faz essa oração. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Sabe, orar essa expressão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, se torna um lema de vida. Não importa o caminho que a ovelha está fazendo naquele instante, o que importa é que o pastor está indo à frente. Terceira imagem, dá tempo ainda. Terceira imagem, verso 2 diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. A terceira imagem é a ovelha que chegou no pasto. Ela está caminhando, não tem pasto, o pastor está guiando por ali, não é? E de repente chega um lugar que ela está cansada, e aí tem o pasto. Provavelmente ela primeiro come alguma coisa, se tem lá a água já, naquele lugar ela bebe a água, e depois, o que você acha que ela faz? Ela deita, e ela descansa. Quando eles chegavam no final dessa jornada, elas se deitavam e descansavam. Você já fez um bebê dormir? Já fez? É interessante, né? O meu neto, eu estou aprendendo, ainda tenho dificuldade de fazer ele dormir, porque quando ele começa a perceber que ele vai dormir, ele acha forças para acordar de novo, né? E ele briga com sono, mas quando dorme, ele se larga no braço da gente e fica lá, despreocupado nos braços. Eu acho que essa era a cena que estava na mente de Davi, a ovelha deitada naquele pasto verde, como se estivesse largada nos braços do pastor. E aí eu imagino que Davi pensou assim, como uma ovelha cansada da jornada da vida, mas que tranquilamente, cheia de confiança, pode deitar-se nos pastos, porque os olhos do pastor estão sobre ela. Assim sou eu, e assim é você. Isso me faz lembrar um hino antigo, não é? Acho que alguns aqui lembram dele, é o hino 330 do HCC, que diz assim: descansando no poder de Deus. Que consolação tem meu coração descansando no poder de Deus, porque Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Você lembra do hino? Quantos aqui lembram do hino? Levanta a mão. Ah, tem muita gente. Então canta comigo esse hino, tá?
Está aí na tela para você e a gente vai cantando. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus, centralmente vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus, tudo de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus, nos eternos braços do meu Deus, descansando no poder de Deus, não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus, tenho paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, descansando no poder de Deus, luta sem cessar e de atravessar, descansando no poder de Deus, não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus, descansando nos eternos braços do meu Deus, descansando no poder de Deus. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor, não é? A grande lição é que só no Senhor há descanso e segurança. Não importa o tamanho da jornada ou as dificuldades passadas, diante dos olhos do pastor, eu posso me deitar nos meus pastos, nos seus pastos, que Ele providenciou para mim, e descansar seguro. Eu tive um professor no curso de doutorado, e se tinha um homem hiperativo que eu conheci, foi aquele. Não parava. Um descendente de holandês, acho que devia ter perto de 2 metros de altura, vozeirão, criado no México, então um jeito latino, e não parava. Mas um dia na classe ele contou uma história. Ele disse que ele estava num evento e tinha um homem que olhava para ele e dava risada dele o tempo todo. E ele começou a ficar perturbado com esse homem. E aí um belo dia esse homem que dava risada dele o tempo todo disse: eu quero conversar com você alguns minutos. E ele ficou incomodado com aquele homem, falou: tá bom, vamos conversar, quer bater o papo? Não, eu quero marcar com você tal hora em tal lugar, porque eu quero uma conversa particular. Aí sentou-se na frente dele e disse assim: eu vim aqui te admoestar. Ele já começou a ficar invocado. O homem ri de mim o tempo todo, ainda diz que vai me dar uma bronca. Não tem uma coisa errada. Ele disse assim: você é um workaholic, um viciado em trabalho, e Deus não quer isso da sua vida. E aí ele ficou mais bravo ainda. Como
como é que você não me conhece, rapaz? Como é que vai dizer que eu sou um viciado em trabalho? E disse isso para ele. Ele falou assim: vamos fazer um teste? Você vai ficar olhando para mim e eu não vou falar nada. A gente vai ver quantos minutos você aguenta. E aí ele sentou de lado e o homem sorrindo da cara dele. E aquilo foi subindo, subindo, subindo a raiva dele. E não deu nem alguns minutinhos, ele já começou a falar e está fazendo, está vendo? Não aguenta ficar quieto nem um minuto. E aí aquele homem foi ministrando na vida dele. E ele disse uma coisa que ficou gravado na minha mente. Às vezes nós somos tão agitados e tão agitados que a gente não consegue orar. Porque a mente da gente não consegue se fixar em absolutamente nada. A gente não consegue meditar, porque a mente da gente não consegue se fixar em absolutamente nada. Porque às vezes, antes de orar, a gente precisa descansar no poder de Deus. E aí disse esse homem para esse meu professor: algumas vezes o que Deus mais quer não é que você faça alguma coisa, mas que você possa descansar nos seus braços, a ponto de até dormir. E ele dizia assim: sabe, você que é tão agitado, talvez o que você precise é gastar um tempo sentado numa cadeira para dormir nos braços do Todo-Poderoso. E eu fiquei pensando, mas que coisa esquisita que esse homem falou, dormir na oração. E aí eu fiquei pensando na minha vida, como às vezes não são as palavras que eu digo para Deus que importam, mas é o permanecer na presença dEle. E lembra daquela criancinha que não consegue parar quieta, e para poder ficar acordada tem que ficar olhando para as coisas, porque se ele ficar quietinho no seu colo ele vai dormir. E ele quer descer para andar, porque se ele ficar quietinho no seu colo ele vai dormir. Às vezes o que a gente mais precisa é ficar quietinho no colo de Deus, mesmo que a gente durma, porque é descansando nos poderosos braços do meu Deus que a gente está seguro, guardado, guiado, abençoado. E sabe, talvez o que a gente mais precise no meio dos tormentos da vida é sentir o aconchego, o calor, e quem sabe até o beijinho que a gente dá na testa de uma criança, para dizer: você é amado. Descansar nos pastos verdejantes é se sentir amado e seguro. Eu pertenço, eu pertenço. Nessa manhã eu queria orar com você. Eu não sei o que você sentiu ouvindo essas palavras. Eu sei o que Deus ministrou na minha vida ouvindo essas palavras nessa semana. Eu sei como Deus trabalhou no meu coração. Eu entendi o significado de ficar seguro nos braços dele. A ansiedade vem no nosso coração quando a gente tenta projetar o futuro. E se você for como eu, aquela pessoa que quer ter o plano A, B, C, D o tempo todo, a gente fica analisando a vida e o futuro o tempo todo. E o pior é que a gente não consegue prever o futuro e nem resolver os problemas antecipadamente. E às vezes o que a gente precisa não é ter o plano B, C, D. O que a gente precisa é descansar nos braços do Senhor. O que a gente precisa é saber que a gente é ovelhinha do pastor. Você já pensou uma ovelhinha preocupada? Será que vai ter pasto? Será que não vai ter pasto? Será que a gente vai chegar ou não vai chegar?
Não é assim que ela vive. Ela olha para o pastor, ela ouve a voz do pastor, como você viu, e ela segue. Nem sempre você vai entender os porquês e os paraquês, nem o para onde, nem o como. Nem Deus quer que você tenha um mapa exato de todas as coisas. O que Ele quer é que você se sinta como Davi. O Senhor é o meu pastor, e eu sou ovelha dele. Por isso, nada me faltará. E quando eu estiver cansado, deitar-me faz em pastos verdejantes. E quando eu estiver ansioso, Ele vai me guiar às águas tranquilas. É interessante porque uma ovelha é bicho tão burro, mas é bicho tão burro, não é? Que ele morre de sede na beira de um rio. Porque se ela vê uma água em movimento, ela tem medo da correnteza e não bebe água. Ela morre de medo diante dos predadores. Por isso, o deitar-me faz em pastos verdejantes tem como consequência o guiar às águas tranquilas. A nossa ansiedade vai embora quando o Senhor é o nosso pastor. A gente pode descansar nas mãos dele e a gente pode ser guiado até o lugar da água tranquila. Às vezes o pastor tinha que descer a água para a ovelha perceber que era seguro e aí beber água. E às vezes a gente está morrendo de sede na beira do rio, porque a gente está com medo de tantas coisas. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele desce a realidade da nossa vida para dizer: pode vir, porque eu sou o seu pastor. Essa manhã eu queria orar por você. Aquilo que está acontecendo na tua vida, as circunstâncias, as lutas, os problemas, as ansiedades, os medos, as dúvidas. Escolha esse caminho, escolha aquele. Não consegui ainda me atinar para tudo. E eu gostaria que hoje você pudesse sentir, não apenas crer, mas sentir: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar assim hoje? Fica de pé onde você está e a gente vai clamar ao Senhor. Pensa em que área da tua vida você precisa descansar nos braços do Senhor. O que é que está agitando a sua alma? Às vezes são coisas boas que agitam a nossa alma. Pula no colo de Jesus e diz para Ele: eu preciso dos teus braços, me aconchega, dá o descanso para minha alma, porque o Senhor é o meu pastor. Pai querido, escuta a oração do teu povo, e que as palavras que o Senhor falou comigo nessa semana possam ser palavras do Senhor ao coração dos teus filhos. Que o meditar do coração deles possa se transformar em louvor, não porque o cenário mudou, mas porque o Senhor é o pastor deles. Que, Senhor, a ansiedade pode ser trocada, porque o Senhor está olhando para elas, para eles, como ovelhinhas. Isso dá segurança a ponto da gente deitar nos pastos e descansar. O Senhor está guiando a nossa vida, e isso nos dá a certeza de matar a sede na água que o Senhor providenciou, porque o Senhor é o nosso pastor.
Nesta hora, Pai, derrama o Espírito Santo Consolador. Derrama, Senhor, o Espírito Santo que nos ensina. Derrama, Senhor, o Espírito Santo que nos acolhe. Dá a nós, Senhor, o sentimento de pertencimento. E se há alguém aqui hoje, Senhor, que nunca sentiu que é ovelhinha e que o Senhor é pastor, talvez saiba disso, mas nunca sentiu, que nessa entrega de agora ele possa sentir o acolhimento dos teus braços. É aquilo que eu oro no precioso nome de Jesus. Amém e amém.